Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Ele possa te abençoar, que Cristo possa te abençoar em mais essa oportunidade. A você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar aí clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estiver se inscrevendo e divulgando essas mensagens, compartilhando aí com grupos, com amigos, familiares, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. E Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Quero estar compartilhando com os irmãos uma mensagem que o Espírito colocou no meu coração, que ela possa te fortalecer, possa te dar graça, te dar aí a vitória sobre a sua vida e sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo aí um momento onde se fala muito pouco nessa palavra chamada santidade, irmãos. Por que as igrejas hoje, líderes hoje, não falam muito pouco? Não quero aqui generalizar. Sei que em nosso meio nós vivemos, graças a Deus, uma época como naquela época de Elias, que achava que estava sozinho, mas Deus disse para ele, olha, volta porque ainda tem 7.000 que não se corromperam as suas vestimentas. E nós vivemos hoje, graças a Deus, no meio de homens ainda e mulheres que não corromperam as suas vestes. Mas vivemos num grupo onde a maior parte, irmãos, infelizmente, não falam em santidade. Por que não falam em santidade? Porque não vive uma vida de santidade. Você só pode falar daquilo que você vive, meu querido. Se você vive uma vida de santidade, você vai falar de santidade. Se você tem uma vida de fidelidade com Deus, você vai falar de fidelidade. Se você vive uma vida de amor, de perdão, você vai falar de amor, vai falar de perdão. Então hoje, o quadro que nós vemos hoje no nosso cristianismo, de nossas lideranças, parte delas é que não vivem aquilo que pregam. Não vivem essa vida de santidade. Por isso nós vemos hoje em várias, seja aí em todas as áreas de mensagens, seja dentro dos templos, seja nas redes sociais. A maior parte das mensagens são mensagens motivacionais, mensagens que falam de prosperidades, mensagens triunfalistas, mensagens de predestinações. Então a mensagem é o que nós temos visto hoje. Enquanto que as mensagens de santidade, busca de santidade, se fala muito pouco. Justamente por esse problema. Porque as pessoas, nós vivemos hoje nesse, como eu tenho dito, sempre nas minhas mensagens que eu passo, vivemos, infelizmente, no nosso cristianismo relativo. A palavra relativa. Onde as pessoas elas procuram alguns pontos na sua vida e dizem, não, mas isso aqui não tem problema, pastor. É como aquele fato que eu contei daquelas crianças que dizem, é como as crianças falam, mas isso não tem problema, todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, a santidade, ela já não vai sendo mais de uma forma eficaz na vida de um cristão. Porque todo mundo faz. Nós vemos líderes assim de forma errada, estão nos púlpitos. Nós vemos pessoas prósperas, pessoas acham que prosperidade é vida de santidade. Acha que aquele que leva uma vida próspera é aquela pessoa que está com vida de santidade no altar do Senhor. Acha que pessoas que estão aí falando só de mensagens motivacionais são pessoas que estão realmente num grau muito elevado. Mas não estão, irmãos. São escolhas. As pessoas estudam para isso. Agora, santidade é preciso intimidade com o Senhor. Eu queria estar meditando com você, estar falando sobre esse tema, sobre santidade. E o tema que Deus colocou no meu coração é santidade versus santidade. Então, se santidade versus santidade, quem é que vai vencer? A santidade. A santidade versus santidade, a santidade vai sempre vencer em nossas vidas.
E eu queria falar sobre você baseado nesse tema. E baseado nesse tema eu quero estar meditando lá na carta de Pedro. A carta de Pedro, de 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 13 ao versículo 19, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Que Deus te abençoe. Ele te conduza dentro desse texto. Como eu disse, irmãos, falar de santidade hoje é muito difícil. O quadro do cristianismo que nós vivemos hoje, nós falarmos em santidade, ele exige de nós até uma certa cautela, devido a isso que eu disse alguns momentos atrás, sobre esse cristianismo relativista, sobre a Bíblia que se tornou um livro relativo. Mas nós não podemos deixar daquilo que nós fomos chamados, ensinados, aquilo que a Bíblia nos pede para nós sermos, irmãos. Eu não posso fugir disso. Me lembro, irmão, não vou falar da cidade nem o nome da pessoa, mas um certo pastor ele chegou numa cidade, na igreja, para pastorear, e depois de um dos cultos, alguém chegou para aquele pastor e disse: Pastor, tem um membro da igreja, um diácono da igreja, de vez em quando ele gosta de tomar uma pinga. E o pastor ficou assustado com aquilo, não acreditou que um diácono que ele via lá servindo a ceia, que ele era novo na igreja, na cidade, ele não podia acreditar naquilo. E o pastor orou a Deus e disse: como eu vou falar isso para esse líder? Um homem que parecia ser um exemplo dentro da igreja. E um dia Deus lhe dá uma estratégia, ele convida aquele diácono para conhecer ali a cidade e pediu para que alugasse um cavalo para cada um, e saíram a cavalo, cavalgando na cidade, andaram ali por alguns lugares da Campinas. E de repente o pastor parou embaixo de uma árvore bonita, frondosa, ele e o diácono, montado no cavalo. E o pastor disse para aquele diácono assim: olha, se tivesse uma pinga, eu tomava um gole. E aquele diácono olhou meio assustado para o pastor e ficou quieto, se resguardou. Aí o pastor suspirou, olhou para as campinas, aquele vento refrescante, e o pastor voltou a dizer, a suspirar: ah, se tivesse uma pinga, eu tomava um gole. E aquele diácono que sempre carregava uma bolsinha, e disse: não, pastor, se é por isso eu tenho aqui, vamos tomar um gole. E o pastor pôde pregar para aquele, ensinar, orientar aquele diácono o caminho da verdade, o caminho da santidade, que por mais que aquilo fosse prazeroso para a carne dele, aquilo não era prazeroso para o Espírito Santo. Aquilo causava um escândalo, estava sendo comentado. Por isso que Paulo, irmãos, eu tenho admiração pelas cartas paulinas e pelo homem chamado Paulo. Porque tem coisas, irmãos, que para mim não me escandalizam. Mas, irmãos, tem coisas que escandalizam outras pessoas. Outras pessoas não têm a estrutura que eu tenho, tanto emocional como espiritual.
Por isso que Paulo diz, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne, coisa simples. Se você acha que comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. Se você se veste de alguma forma que para você é simples, mas você vê que as pessoas ficam escandalizadas, não se vista daquela forma. A santidade, muitas vezes, irmãos, não é me preocupar comigo, mas preocupar com aquilo que eu vou, a impressão que eu vou causar das pessoas. A gente vê pessoas hoje dizerem, irmãos, ninguém paga a minha conta, ninguém está na minha casa, ninguém faz... Irmãos, não é isso que quer dizer. Eu tenho um compromisso grande, não somente como pastor, como um líder, mas como um exemplo de santidade, como um exemplo de referencial, de cristão, de representante de Cristo. E esse texto ele é muito interessante que o Espírito colocou no meu coração, porque ele fala de muitos pontos de doutrina que apresenta nessa carta, nessa epístola de Pedro. A gente vê aqui 3 principais nesse capítulo 1. Ele fala de fé para a firmeza da crença. Ele fala de obediência para a direção da vida. E fala de paciência para conforto no sofrimento. Irmão, nós vemos que ele fala de uma coisa muito importante. Paulo aqui ele não fala para a igreja. Ele não é como é João, ele não é como Paulo, mas ele fala diretamente para o cristão. Para o cristão, para aquele que é representante de Cristo. Ele não fala aqui para a igreja militante, para a igreja reunida na face da terra. Ele não fala para denominações, como Paulo falava para as igrejas da Ásia. Mas ele fala aqui para o cristão. A palavra de Pedro aqui, ela vai direto para o cristão. Ele se descreve para a igreja, para o cristão. Então ele não se descreve aqui para a igreja, mas para aquela pessoa, como se fosse algo pessoal, falando pessoal, para mim, para você. E nós vemos, irmãos, que ele fala uma coisa importante, cingindo o versículo 13. Ele inicia assim dizendo, por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa palavra cingir o vosso entendimento, irmãos, ela é incrível. Ela quer dizer o seguinte, é estar atento. A palavra cingir é você estar atento para agir pela graça concedida e contra as tentações da ignorância da vida antiga. Então, quando eu tenho a minha mente cingida, eu estou atento para que eu não volte àquelas práticas mundanas, aquelas coisas que no passado não me faziam mal nenhum para a minha vida social, para a minha maneira de proceder, para o meu ciclo de amizade, não fazia mal nenhum. Mas quando eu venho para o cristianismo, que me exige uma procedência mais diferente de comportamentos, de vida com Deus, de vida com os irmãos, de vida com a igreja, irmãos, aquilo do passado já não tem mais efeito, já se torna um escândalo. Às vezes até aquilo que no passado era muito bom para a roda de amigos, que era satisfatório, mas hoje, irmão, no ciclo de amizade que eu tenho dentro da igreja, o lugar que eu ocupo como referencial, aquilo já não cabe mais a mim, não cabe mais às pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso cingir, irmãos. Eu preciso deixar essas tentações dessa ignorância da vida antiga, em todas as maneiras de proceder. Por isso nós vemos, irmãos, a carta de Romanos, nós vemos Paulo, ele dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 2, em que ele diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar o entendimento é ver que aquilo já não dá mais para mim, já não cabe mais em mim, não cabe mais em você, meu querido, minha querida irmã.
Muitas vezes o nosso cristianismo hoje, quando eu disse que ele se tornou relativo, é por isso. Porque a gente fala, mas no passado, eu posso colocar isso como exemplo. Eu tinha amigos, irmãos, no passado, fora da igreja, fora do comum. E eram amizades genuínas. Mas amizades, irmãos, que andavam por caminhos que não cabem hoje dentro do cristianismo. Amizades que no passado nós andávamos em caminhos que eram prazerosos, eram amizades boas, pareciam ser sadias, eram. Mas, irmãos, que não cabe hoje no lugar que eu estou. A posição que eu ocupo, não somente como líder, mas como um referencial, como uma pessoa que anda como referencial de Cristo, não cabe mais a mim. Por mais que eu ainda conserve ainda algumas amizades daquelas, nas redes sociais, que eu não tenho como a gente se encontrar, alguns não se converteram, a maior parte dos meus amigos não se converteram. Porque a vida para eles, da forma que eles são prazerosas. E a gente às vezes acha, irmãos, que a gente pode trazer aquilo. E às vezes até se envolver quando falam se assentar na roda de escarnecedores, às vezes até a gente acha que pode se assentar, participar de alguns tipos de brincadeiras com eles, algumas atitudes, alguns comportamentos com eles, achando que vai trazer eles para a igreja e não vai trazer. Ou nós nos tornamos um referencial, abandonamos aquelas práticas antigas, irmãos. Ou se não, irmãos, não tem como a gente ter uma vida de santidade. Quando eu vim para a igreja, ninguém usou daquelas artimanhas, brincadeiras do passado que eu tinha, palavras do mundo para me trazer para a igreja. Eu me converti por uma palavra genuína, que eu vi algo diferente. E essas pessoas do passado, eles vão vir se eles vão ver algo diferente. Eu falo, olha, realmente fulano mudou. Mas a pessoa vem se ela quiser, meus queridos irmãos. Por isso que a Bíblia é muito sábia, o livro de Oséias. Não é por força, não é pelo poder humano, não é por violência, em algumas tradições, mas é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo nos dá essa palavra na carta de Romanos, transformar o nosso entendimento, irmãos. Tirar aqueles pensamentos do mundo, o mundanismo. Aí ele fala ainda na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, olha o que Paulo fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha que palavra é essa para os nossos corações, que temos que ter uma vida de santidade, com o rosto descoberto, sem ter com que se envergonhar, sem ter com que esconder. Aquelas pessoas que estão no púlpito, mas que tem algumas coisas que às vezes o inimigo traz nas suas mãos, nas suas garras, que a qualquer momento pode usar para envergonhar aquela pessoa. Um cristão não pode ter nada, irmãos, escondido do passado. Ele tem que apresentar a Cristo. E por isso que a carta de Colossenses, capítulo 2, Cristo diz que ele pegou a nossa célula de dívida. E ele pegou e rasgou publicamente. E ele expôs, dizendo, meu servo não te deve mais nada. Na medida que eu me converti, genuinamente, aquele meu passado que possa ter sido tenebroso, da maneira que eu fui, se eu agi errado em algum momento, se eu tive algum momento que eu era ter agido com mais maturidade, mas eu fui infantil, eu fui grosseiro, eu fui ignorante, naquele momento, irmãos, aquilo já passou. Cristo, ele rasgou aquela cédula. Hoje eu sou um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Santidade versus santidade. É o que Paulo diz aqui nessa carta, com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. Eu não tenho que me envergonhar do meu passado. O inimigo não pode me envergonhar do meu passado, não pode me cobrar do meu passado. Por isso ele fala,
na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus, como pelo Espírito Santo, refletir a glória do Senhor. Então nós vemos que ele fala de obediência. Quando se fala de obediência, nesse versículo 22, ele fala desse amor genuíno, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, a carta de João, ela fala que se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus? Quantas pessoas falam, eu amo a obra de Deus, mas irmãos, não vêm para a igreja, ficam dentro de casa. Estão desobedecendo a ordenança de Deus, não obedecem ao Senhor. Esse versículo 22 fala, amar ardentemente. É você amar ardentemente a obra, a causa de Deus. Você vê, irmãos, que a carta de Efésios capítulo 6, ele nos fala do versículo 13 ao versículo 18. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Tem pessoas que elas vivem uma mentira. O texto aqui fala sobre isso. Versículo 22, obediência à verdade. Mas obedecer à verdade tem que ter uma vida de santidade, uma vida com Deus. E ele fala no versículo 15 de Efésios 6, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Obediência à palavra. Vivemos um momento, irmãos, onde cristãos desobedientes, onde vive uma chamada rebelião, irmãos. Na medida que eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou vendo uma rebelião. Quando se fala a palavra rebelião, ela é muito dura. Mas, irmãos, vivemos hoje cristãos rebeldes, que não obedecem a palavra do Senhor. Culpa de quem? Posso até culpar lideranças que ficam pregando essas mensagens motivacionais, mensagens de prosperidade, mensagens triunfalistas, mensagem de predestinações. Você foi predestinado a ser um vencedor, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Mensagens motivacionais em que você não pode ficar deprimido, você não pode ter depressão, você não pode ficar triste. Mensagem de prosperidade, você não pode ficar endividado, você não pode ter problema de saúde, não pode ficar doente. E essas mensagens triunfalistas, em que você é chamado para ser uma pessoa que triunfa, você é um semideus. Irmãos, a culpa é de quem? A gente olha para o livro de Atos 17, você vê que os bereanos não acreditavam em tudo que eles ouviam, não. Eles analisavam, pesquisavam. Então as pessoas, elas aceitam isso porque elas querem aceitar, querem ter uma vida motivacional, uma vida de prosperidade, uma vida triunfalista, uma vida de predestinações. Eu fui predestinado a vencer e não quer ter uma vida de santidade. Nós não obedece o Evangelho, não obedece o que Cristo ensina, não obedece o que esse Evangelho nos ensina e não leva uma vida de santidade. O versículo 18 fala o quê? Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo. Onde é que nós vemos hoje, irmãos, esse nosso cristianismo sendo pregado dessa forma, em que eu fui comprado pelo sangue precioso de Cristo? Não foi com ouro, com prata. Por isso é muito mais fácil
as pessoas ouvirem essas mensagens. Falei alguns dias atrás, nas mensagens que colocou no meu coração, em que as pessoas estão trocando Cristo, em que Cristo, a palavra de Deus, ela se tornou muito menos que aquele prato de lentilha em que Esaú vendeu para o seu irmão Jacó. Porque as pessoas, irmãos, estão preferindo essas coisas. Não estão valorizando essa palavra de Deus, que é poder em nossas vidas, que nos leva a uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida em Cristo. Porque tem uma vida de prosperidade, tem uma vida de triunfo, tem uma vida de predestinações, ouvir mensagens, viver mensagens motivacionais, irmãos, isso não é difícil. É só eu ir para trás de um livro, eu poder estudar e ver isso. É eu preparar o meu emocional. Mas quando se fala em vida de santidade, se fala em vida de renúncia, se fala em que a Bíblia fala esvaziar de mim mesmo e tirar aquilo que é ruim de dentro de mim e colocar Cristo para dominar a minha vida, o meu interior. Por isso é mais difícil. Por isso, irmãos, que a fé aqui, quando fala esse versículo 19, a fé valorizada pelo sofrimento, ela excede ao ouro e a prata. Quem quer ter uma fé, que, irmãos, valorizada, uma fé valorizada pelo sofrimento? Ninguém quer, irmãos. Quando se fala, já vimos aí em redes sociais, alguns dizerem, irmãos, que você não foi chamado para sofrer, mas para prosperar, para ter uma vida de prosperidade. Não estou dizendo que ninguém tem que viver na pobreza, na dificuldade, não, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas existem coisas, irmãos, que a gente não pode trocar. Os valores não podem ser mudados em nossas vidas. O sofrimento, essa fé valorizada pelo sofrimento, ela excede o ouro e a prata, ela te leva a você crescer, a você mudar o teu entendimento, a você ter uma vida com Deus. Nos fala sobre o temor de Deus, irmãos, o temor de Deus fala no versículo 17. Já não tem mais o temor a Deus, já não vemos pessoas terem esse temor ao nosso Deus, irmãos. E a última coisa que nos fala aqui, fala desse amor fraternal, genuíno. Não vemos esse amor fraternal, genuíno, irmãos. Porque parece que nós vivemos hoje como na época de Juízes, cada um por si, irmãos. Que Deus possa te abençoar, meu querido, minha querida irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. O ministério que você está exercendo, o ministério que você está servindo, possa ser um ministério genuíno, uma igreja referencial de Cristo. O seu líder, você como líder, ou seu líder, possa ser um homem ou uma mulher que seja um referencial de santidade. Se você tem ouvido apenas palavras de motivacionais, palavras de prosperidades, palavras de triunfalistas, ou palavras de predestinações, procure na palavra de Deus uma vida de santidade, para que Deus possa te abençoar e te levar por veredas justas, onde você vai ter um encontro real com Cristo Jesus. Que só através dessa vida de santidade é que nós vamos entrar no reino da glória, é que vamos entrar por aqueles portais eternos e sentar naquela mesa com as 12 nações, com Cristo nos servindo, onde vamos ouvir aquela palavra, benditos, entrar para o gozo eterno. Só isso, só através da vida de santidade com Deus, irmãos. Não é uma vida de triunfalista, não é uma vida de prosperidade, de predestinação. Ninguém foi predestinado à salvação, mas somente em Cristo Jesus. Não existe palavra salvo, uma vez salvo e salvo para sempre, mas salvo em Cristo Jesus. Deus maravilhoso, obrigado por essa palavra santa, bendita e maravilhosa, Deus. Alcance agora os corações dos ouvintes, desses irmãos que vivem talvez uma incredulidade, meu Deus eterno, meu Deus espiritual. Mas Tu possa clarear as suas mentes, que eles possam ter uma vida de santidade, que eles saiam, ó Pai Celestial, dessas mentiras, dessas palavras, ó Deus, que traz conforto para a alma, mas que buscam a palavra de santidade, de perseverança em Cristo Jesus. Deus, que eles sejam abençoados em Ti, em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça, que Ele te dê a graça, que Ele te dê a vitória na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus, meus irmãos.